Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da casa. É uma alegria muito grande hoje receber a nossa querida amiga Elissa. Seja muito bem-vinda, Elissa. Muito obrigada. E que coral lindo, gente. Parabéns, olha. Hoje nós temos os nossos dois violeiros, o Rodrigo e o Gustavo, né? Para harmonizar a casa. E para a gente então começar as atividades da noite, eles irão cantar o Pai Nosso e o hino da casa Traz a Deus. Traz a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma luz esclareça, a alma luz esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem destina, não mostra de quem destina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E conosco agora então a Elissa, que trará o tema A Parábola do Filho Pródigo nos Dias Atuais.
Igual da outra vez eu falei, não sou o Rogério, né? Só não precisaria de microfone, né? O Rogério só abre a boca e já fala. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Confesso a vocês, até estava comentando com a Lu, que pode ser que eu me emocione várias vezes, porque para mim essa é uma das palavras mais lindas do Evangelho. E a gente vai ver que Jesus traz para a gente nessa parábola, ele fala do perdão, ele fala do amor, ele fala da lei de causa e efeito, ele fala da reencarnação. Ele traz tantos princípios em uma parábola. E talvez, né, eu ultrapasse um pouquinho do tempo, vou tentar fazer o menos possível, porque essa parábola eu falo que precisaria de um seminário, acho que até uns 2, 3 para falar sobre ela, de tanta informação que tem. Mas eu vou pontuar as coisas mais importantes, tá? E esclarecer o que Jesus queria trazer para a gente nessa parábola tão linda. Então, primeiro, boa noite pessoal de casa, né? E pedir que Jesus nos abençoe, agradecer ao Mestre a oportunidade de estar aqui novamente, agradecer o convite da casa e pedir que o nosso mentor, nosso anjo da guarda, que conhece a necessidade de cada um, possa confortar os seus corações, o meu, para que a gente possa receber com todo amor e carinho os ensinamentos do nosso Mestre. Então vamos lá. Para começar, a gente vai ler a parábola, tá? E depois nós vamos pegar uns pedacinhos dela. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um de seus cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. E porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Geralmente, quando se fala nessa parábola, nós conhecemos muito somente como a parábola do filho pródigo. Só que muitos autores trazem a parábola dos 2 filhos, ou a parábola dos filhos ingratos. Joana de Ângeles já se refere a essa parábola como a parábola do pai pródigo, do pai que esbanja amor. Então, não terminamos a parábola, tem mais um pedacinho. Falei que ela era longa, né? E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito
para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Então, primeiramente, para a gente entender a parábola, temos que lembrar do contexto em que Jesus contava ela. Jesus, ele se reunia com os da época que eram citados como os pecadores, os publicanos, as mulheres da vida. E os fariseus questionavam não somente a conduta destes, mas eles questionavam por que Jesus estava com eles. Sendo que Jesus, as pessoas diziam quem era Jesus, que era o Messias, então por que ele escolheu essas pessoas para estar junto, para sentar junto, para comer junto, do que estar ali com eles dentro dos templos, recebendo os ensinamentos, recebendo as explicações? Então eles faziam muito esse questionamento ao mestre. E quando Jesus conta essa parábola, era exatamente um momento como esses. Jesus estava ali com os seus amigos, com esses até então pecadores, e os fariseus chegam e perguntam por que Jesus estava ali. E aí Jesus conta essa parábola. E é interessante a gente perceber, nós vamos refletir sobre a conduta dos dois irmãos e desse pai, mas o quanto nós estamos, ora, parecendo o filho mais novo e ora, parecendo o filho mais velho. E a gente vai refletir, cada um no seu íntimo, em qual momento a gente se encontra mais. E qual seria a conduta que o pai espera de nós nessa ocasião? Então, quem era o pai e os filhos? O pai era Deus. E os filhos, tanto mais novo quanto mais velho, representava os dois extremos da humanidade, o orgulho e o egoísmo. O filho mais novo, como já fala mais novo, nós podemos tirar duas ideias deste conceito. O primeiro é que este filho, ele não tem ainda conhecimento do amor do pai. É um filho ainda rebelde, é um filho ainda que está aprendendo os ensinamentos do pai. E por isso, ele toma atitudes, muitas das vezes precipitadas. Ele ainda procura prazeres na vida material, não na vida espiritual. Já o segundo filho, que seria o filho mais velho, é aquele filho que já tem um pouco de ideia dos ensinamentos de Deus, o que é certo e o que é errado. Porém, a gente vai perceber que ele é um filho ainda egoísta, ainda um filho que só pensa nele. Então, o filho mais novo são aqueles filhos que perante a sociedade, para nós, porque a gente vai fazendo uma analogia da época da parábola de Jesus com os nossos dias de hoje, porque tudo que Jesus fala é para sempre, é eterno, né? Então, os filhos mais novos são esses que julgamos que têm vícios ainda aos nossos olhos, que nós vemos constantemente, vícios físicos, pessoas ainda que vivem na má conduta, que são ainda escravizadas por esses vícios da terra, ilusórios, que buscam esses prazeres na vida material. Já o filho mais velho é aquele que muitas vezes está no templo, está nas casas espíritas, está dentro da igreja, está em cima dos púlpitos, está nos lugares onde fala da lei de Deus, mas com uma máscara, porque é aquele primeiro que julga o seu irmão. É aquele que está dentro de uma casa espírita e julga as outras religiões e vice-versa. É aquele que usa, muitas das vezes, o nome de Deus para apontar o erro do seu irmão. Então, estes, os mais velhos, são os fariseus e os doutores da lei. Então, olha como Jesus vai contar essa parábola nesse contexto, como ele já chama a atenção das pessoas, porque tudo que ele fala desse pai na parábola, que é amor, que é bondade, que é um senhor numa época de uma sociedade totalmente patriarcal, e esse senhor corre atrás dos seus filhos, naquela época não existia isso.
Naquela época, um ancião, ele tinha que ser respeitado. Os filhos tinham que vir até ele. Essa era a concepção do respeito ao pai naquela época, de obedecer às regras. Não tinha essa intimidade e esse amor. E quando Jesus vem e fala dessa parábola, imagine o espanto que ele causou naquele momento para aquelas pessoas. E aí, nós vamos pegar agora os pedacinhos. O filho mais moço, ele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, quando o filho pede a herança, vamos pensar nos dias de hoje. Os filhos que recebem a herança dos pais, os pais já desencarnaram. Agora, naquela época, um filho chegar e pedir a herança para o pai, é como se ele estivesse desejando a morte do seu pai. Desejando se afastar do seu pai, romper os laços que ele tem com aquele pai. Mesmo, muitas das vezes, inconscientemente. Porque, como a gente falou no começo, ele, às vezes, errava por ignorância. Jesus falava isso, que o homem erra mais por falta de conhecimento do que perversidade. E este filho queria conhecer o mundo, conhecer a vida. Ele queria se afastar do pai, onde ele tinha que, ao seu ponto de vista, seguir regras. Porque quando nós não entendemos o amor do pai, quando nós não entendemos o que o pai deseja, a disciplina que a gente tem que ter para conseguir conquistar virtudes, para nós vira um fardo. Agora, quando nós entendemos o propósito divino de amor, essa disciplina fica leve. E esse filho não tinha entendido até então que a disciplina, o jugo de Jesus era suave, o jugo do pai era suave. O pai dava tudo para eles, então ele pede aquela herança. E o pai, ele dá. Deus, ele dá para cada um de nós o nosso livre-arbítrio. Então, se nós quisermos ir para o caminho do erro, Deus não vai barrar a nossa vida, colocar alguém na nossa porta, vai pegar um chicote, bater nas nossas costas, falar não vai. Ele vai permitir que a gente vá. Porque nós precisamos ter a experiência. E é interessante falarmos de experiência, porque nós na vida temos muito costume de apontar o dedo para os outros e falar: se eu fosse ele, eu faria assim. Se eu fosse tal pessoa, eu faria daquele jeito. Será que realmente a gente faria? Será que se a gente estivesse naquela ocasião, naquela situação, vivendo aquela vida, eu faria diferente? Então, nós devemos deixar que as pessoas vivam as experiências. Mas devemos ser que nem esse pai, amoroso. Saber respeitar e acolher de volta se essa pessoa precisar. E essa herança que o pai dá para ele são as nossas virtudes. Lembram da parábola dos talentos? Deus deu para cada um de nós um talento. O que estamos fazendo com esse talento? Estamos multiplicando esses talentos? Estamos enterrando esses talentos? Ou estamos usando de outras maneiras erradas no nosso dia a dia? Então, esse filho, ele parte para uma terra longínqua. E aí ele desperdiça todos esses talentos que o pai deu. Quando ele fala uma terra longínqua, significa esse rompimento total mesmo do pai. E esses talentos que ele desperdiçou, nós podemos pensar no dia de hoje, por exemplo, uma pessoa que tem o dom da fala e usa esse dom da fala para pregar violência e guerra. Uma pessoa inteligente que tem bastante conhecimento de física e química, por exemplo, e usa esses conhecimentos para criar bombas. Olha como a gente pode desperdiçar o talento que o Pai nos dá. Então, se a gente reflete na nossa vida, o que eu consigo, o que eu tenho de melhor em mim, o que eu sei fazer, todo mundo sabe fazer alguma coisa de bom. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não consegui estudar na vida, não consegui fazer alguma coisa de grandiosa, porque a gente pensa em fazer algo, a gente já pensa no Divaldo, pensa no Chico, né? Pensa nesses grandes espíritos que passaram por aqui. Mas um abraço, um conselho, uma conversa amiga, um carinho. Às vezes a gente não tem o auxílio material para ajudar, mas todo mundo consegue dar um sorriso.
Então, como estamos usando essa herança que o Pai nos dá? É para a gente refletir, né? E aí, nessa terra, ele, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então este filho começa a perceber que esse mundo ilusório que ele estava vivendo não estava preenchendo mais aquele vazio que ele sentia dentro dele. E é bem interessante porque todos nós um dia vamos passar por isso. Acredito que nós que nos encontramos hoje aqui na casa já passamos por isso. Mas temos muitos irmãos que ainda não. E nós não podemos forçar a ninguém a fazer algo que não queira. Essa pessoa às vezes precisa realmente padecer uma grande necessidade para ela entender que o caminho e a casa do Pai é aquela casa onde ela tinha tudo, onde ela tinha amor, onde ela tinha compreensão. Jesus, ele não disse: eu sou a água da vida e o pão da vida? Somente o Pai sacia essa nossa fome espiritual. Nós não vamos conseguir encontrar nada no mundo material, somente junto do Pai. E aí uma pessoa que está afastada do Pai, que não consegue entender esse amor do Pai, chega alguém para ela e oferece para ela uma segunda opção, ela vai aceitar facilmente. E aí ela vai acabar criando mais débitos ainda para a sua vida. Nesse momento que ele tinha essas necessidades, ele pede para uma dessas pessoas daquele país para apacentar os porcos e encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que interessante. Se esse homem, ele está desesperado, vamos pegar um exemplo de uma menina, às vezes, que caiu no mundo das drogas, se envolveu com as drogas, às vezes foi expulsa de casa, ou saiu de casa, abandonou sua casa. Ela se vê na rua desesperada, sozinha. Se chegar alguém para ela e falar assim: se você vender isso aqui para mim, eu vou te dar mais dinheiro, ou eu vou te dar mais drogas em troca, ela não vai aceitar? Então, o que uma pessoa que está afastada da casa do Pai pode oferecer para a gente? Ela só vai oferecer coisas que realmente nos afastam mais. E na época, apacentar porcos é um trabalho digno como qualquer outro. Mas para os judeus, o porco é um animal amaldiçoado. Então quem tinha o contato com os porcos, quem comia, quem criava porcos, eles eram jogados como sujos, impuros. Então, quando ele vai cuidar de porcos, é como se ele chegasse realmente ali no fundo do poço para um judeu. Na pior situação que ele poderia se encontrar. E a fome dele era tanto que ele queria comer as bolotas dos porcos, ou seja, ele estava agindo como um animal pelo instinto, somente para a sobrevivência. E mais nada. E para a gente esse momento é muito importante porque é às vezes aí que a espiritualidade precisa de uma brecha. Nós, muitas das vezes, como estamos bem, quando estamos felizes, nós não procuramos Deus. Nós esquecemos do Pai. Esquecemos de fazer uma prece em agradecimento, esquecemos de agradecer a Jesus. Só que quando a dor vem, quando a dor bate na nossa porta, é a hora que realmente, a maioria dos casos, pelo menos, nós nos voltamos a Deus. Ainda tem muitos que infelizmente não precisam chegar um pouquinho mais no fundo do poço, eu falo, para chegar até Deus para pedir ajuda. Mas é nessa hora da dor. Tanto que o Cristo, quando ele trouxe sua mensagem de consolação, ele trouxe nesse momento da humanidade, quando a humanidade sofria, padecia sobre o jugo do Império Romano, sofriam fome, e Jesus veio nesse momento consolar. Então essa hora é a hora de uma brecha espiritual. É quando a espiritualidade realmente consegue ver que a gente está cansado, que nada mais
sacia essa nossa fome e é a hora que eles tentam chegar mais perto de nós e nos intuir, nos aconselhar. André Luiz, quem já assistiu ou leu o Nosso Lar, André Luiz ficou 8 anos no umbral. 8 anos sem entender o porquê que ele estava ali. E todos os dias Clarencio e a sua mãe estavam do lado do André Luiz, conversando com ele, orando por ele, e ele nem percebia a presença dos dois. Foi necessário que André Luiz percebesse a situação em volta dele, aquele sofrimento, olhasse para ele e entendesse que tem alguém, que tem um Deus acima de tudo isso. Foi simplesmente o que bastou para que Clarencio, ele visse Clarencio. Então, a espiritualidade o tempo todo tenta conversar com a gente e falar com a gente, através de amigos, através da família. Às vezes a gente se encontra numa situação tão triste, tão difícil, a espiritualidade tenta o tempo todo falar com a gente, mas nós que não enxergamos. Que nós queremos, às vezes, igual esse filho mais novo, achar que a gente dá conta de tudo, achar que a gente sabe de tudo, achar que nós sabemos o que é melhor para a gente, não o Pai. E aí nós nos fechamos, nós não conseguimos enxergar as mensagens da espiritualidade. Então por isso que é necessário que a gente chegue muitas das vezes nesse fundo do poço, para que a gente se volte a Deus. E aí esse filho, caindo em si, ele pensa, dos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão. Então o cair em si é o primeiro passo, que ele olha para dentro dele e percebe, não, eu preciso fazer alguma coisa, não consigo mais viver assim, eu preciso mudar. E aí ele lembra que os trabalhadores do pai dele tinham abundância. Então ele lembra que na casa do pai nunca faltou nada para ele. Não faltou comida, não faltou água, não faltou alimento. E aí ele faz o primeiro movimento, que é o de levantar. Ele pensa, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Então olha a atitude, não basta que a gente apenas se arrependa. É preciso movimentar. Jesus sempre disse, vinde a mim, vós que sofreis, vós que estáis sobrecarregados. Nós temos que fazer esse movimento de ir até o Pai. Porque o Pai está lá, esperando. Só que por que nós temos que fazer esse movimento? Para mostrar a nossa real intenção. A nossa intenção realmente é modificar? É mudar de vida? Porque quando a gente entende o que é bom para nós, por isso que o Espiritismo, eu falo que não fica pregando, não fica atrás, de fazer proselitismo. Porque quando a pessoa entende a verdade, ela entende o amor de um pai, ela vem até o pai. Não é necessário que outras pessoas fiquem forçando, fiquem implorando para ela ir. Porque a gente, quando está aqui, a gente fica tão feliz que a gente quer que outras pessoas venham, A gente quer trazer na marra, eu falo. Só que às vezes aquele terreno não está fértil ainda. A pessoa vai ouvir a mensagem e ela não vai entender. Igual a gente está aqui, acho que vários palestrantes falam isso, A gente está aqui e pensa em alguém que está lá fora. Mas é para nós que estamos aqui. Porque às vezes aquele que está lá fora não vai compreender a mensagem. E nós vamos conseguir compreender. Se estamos aqui é porque nós vamos conseguir compreender. E quando ele pensa, vocês percebem que ele fala, que ele vai até o Pai e ele diz que ele não é digno, que ele vai dizer ao Pai, ele não é digno de ser chamado de teu filho. Quantas das vezes nós erramos a nossa vida, nós nos arrependemos e a gente pensa, o que Deus vai pensar de mim? O que o Pai vai falar de mim? Será que meu anjo da guarda está mais chorando? Ou será que ele está mais rindo? O que a espiritualidade que está do meu lado vai pensar daquilo que eu agi? Gente, quando eu escutei essa palestra, quando eu estudei sobre essa palestra, por isso que eu falei que ela é tão fantástica.
porque é de entender de um pai de tanto amor, de tanta compaixão, que o pai não cobra nenhum de nós. O pai sabe o amor que a gente é capaz de ter por enquanto. Ele sabe as nossas limitações. E Ele sabe que nós vamos errar muito. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Vamos ainda para um mundo de regeneração. Estamos nessa transição. E isso pulando, né, das etapas grandes, porque dentro disso tem subetapas, né? Então até a gente chegar num espírito igual Jesus, olha o quanto a gente vai errar. E esse pai sabe disso, então por que ele vai se revoltar? Por que ele vai ficar chateado com a gente? Nós nunca vamos conseguir magoar o nosso pai, porque ele não se sente magoado. Ele não precisa perdoar a gente, porque ele não se sente ofendido. É nós que temos isso na nossa cabeça, na nossa ideia, por conta das culturas que nós tivemos, do nosso passado, que nós aprendemos lá atrás, nessas épocas, esse pai que julgava, esse pai justiceiro, mas tudo por conta de etapa evolutiva também. Deus não faz nada de errado. Éramos muito rebeldes, precisávamos ter algumas regras para poder aprender, para poder evoluir. Mas nós estamos hoje vivendo numa fase da vida que sabemos que não precisamos de nada, somente o nosso coração voltado ao Pai, somente a nossa transformação, que é isso que o Pai quer. Ele não se importa, Ele não exige dos seus filhos, Ele só quer um coração voltado à sua transformação. Então esse filho vai até o pai, e aí quando o pai o vê, o pai corre, ele se move de íntima compaixão e lança-lhe ao pescoço e o beija. Para mim, gente, é linda essa parte, porque não importa o que a gente faça, como eu falei. E lembra que eu disse que nós precisamos ir até o Pai? Precisamos ir até Jesus? Só que, intimamente, escondidamente, o Pai vai até nós, correndo. Quando Ele vê o seu filho quer se transformar, Ele vai na nossa direção de diversas maneiras. Ele coloca as pessoas e as oportunidades na nossa porta. Ele realmente vai até nós e nos abraça. Não importa o que a gente tenha feito. O maior dos pecados que podemos ter feito, eu não gosto nem de falar de pecados, né? Mas, né, vamos falando pra gente do pecado? Não importa. Ele vai até a gente, Ele levanta, vai correndo até nós. É um ancião. Naquela época, um ancião não corria. O filho tinha que chegar e pedir perdão para o seu pai. E quando ele resolve fazer isso, esse menino, esse filho, ele está se propondo não somente a restituir tudo o que o pai lhe deu e que ele esbanjou, mas também para a comunidade. Porque no começo, quando ele pede a herança, ele parte o mais rápido possível, porque a comunidade não iria aceitar ele mais. Então ele precisava realmente ir. Então quando ele se propõe a voltar, ele sabe que não somente ao pai, mas também à comunidade, ele vai precisar restituir aquilo que ele fez. Quando nós magoamos alguém da nossa família, por exemplo, nós machucamos a família inteira, não somente a nós. Machucamos pai, mãe, irmãos, esposo, esposa, filhos. E quando a gente resolve voltar, além de nós pedirmos perdão a Deus daquilo que fizemos, temos que reparar com esses nossos entes queridos. Por isso que Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. Então, olha, essa parábola eu nem estou falando da parte da reencarnação, porque é outra lição que a gente pode também pegar nessa parábola, que é a oportunidade nova que o Pai nos dá de reparar. E aí, esse Pai fala rapidamente: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos. Trazei depressa.
O pai não quer que esse filho se humilhe. Ele não quer que esse filho passe vergonha perante a comunidade. E o pai não quer que a gente faça isso. E aqui eu puxei uma outra lição. Se ele está fazendo isso, é porque ele também está mostrando para a comunidade que ninguém tem o direito de apontar o dedo para os erros do filho dele. Porque quem não é passível de erro? Olha a lição que o mestre nos traz, que a mulher quer ser apedrejada. Quem nunca errou que não atire a primeira pedra? Então ele fala para trazer depressa as roupas. E detalhe, o filho queria, não se sentia digno de se sentir filho. Só que o pai, ele é nosso pai maior. Ele quer que sejamos filho. Ele não quer que aquele moço volte e venha trabalhar para ele com os seus outros trabalhadores, seus servos. Ele restitui novamente a identidade dele de como filho. Por mais que a gente não queira, não tem como escapar do amor de Deus. E ele faz 3 coisas que ele pede. O primeiro, que é vestir a melhor roupa. Quando ele pede para vestir a melhor roupa, significa o quê? Naquela época, somente os filhos vestiam as melhores sandálias, as melhores roupas. Então ele está restituindo àquele moço a sua identidade como seu filho. O anel é da aliança. A aliança da família. Ele está restituindo o filho novamente à sua família. E o bezerro para comemorar com a comunidade. Ele não matou um animalzinho pequeno. Ele matou um bezerro. Para a comunidade novamente o receber. E comemorar junto esse filho. Aí nós vamos para o outro filho. O filho mais velho. Ele se indignou e não queria entrar. Vamos parar aí já. Ele não queria entrar, ou seja, ele também estava longe da casa do pai. Ele também não estava no coração do pai, se sentindo junto do pai. E o ciúmes fez com que ele se indignasse com aquela situação. O orgulho não permitiu, porque ele pensou que agora, além daquele filho voltar, ele achava que ele já ia conseguir ter tudo a seu dispor, toda a herança que sobrou para ele, a fazenda. Ele ainda pensa, além de ele gastar a parte dele, eu vou ter que dividir de novo o que está aqui. E quando ele pensa desse filho voltar, ele fica indignado com o jeito que o pai trata, porque ele esperava que o pai o tratasse com uma bronca, expulsasse ele novamente do que ele fez. Então ele fica indignado. E saindo o pai, mais uma vez, o pai vai até esse filho. O filho não quer entrar, mas o pai corre também na direção desse filho, para esse filho não ir embora. E estava com ele. E aí ele fala, eis que te sirvo. Ele nem chama de pai. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos. Será que nós estamos seguindo as leis que Jesus nos pede, por obrigação ou por amor? Paulo falava, se não tiver amor, nada adianta. Paulo falava que não adianta nem falar a língua dos anjos se não tiver amor. Olha que profundo que é essa frase de Paulo. Os fariseus, muitas das vezes, eles apontavam os erros desses irmãos, e quando esses se colocavam à disposição de mudar, eles não permitiam que esses começassem a frequentar os templos também. Eles não eram bem recebidos, eles eram sectários. Eles pensavam que somente eles eram o povo escolhido, que Deus somente deveria dar a herança para eles, não para os outros. E eu vejo nesse caso um processo de fascinação, de uma obsessão por fascinação.
Porque mesmo o pai falando e mostrando, ele não enxergava. Eles não entendiam, eles ainda achavam que estavam certos. Será que a gente não está agindo dessa maneira? Como esses fariseus agiam? Achando que somente nós que estamos aqui, temos o direito de receber o melhor do Pai? Aquele que não compartilha do mesmo ideal que eu, religioso, político, gênero, eles não merecem o amor do Pai? Deus, Ele ama cada um de nós igualmente. Ele não escolhe filhos preferidos. Nós que sentimos diferente o amor do Pai. E por isso, nós também fazemos diferença com os outros. Porque não conseguimos compreender esse amor. E aí ele fala, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os amigos. Ou seja, não é nem com o pai e com o irmão que ele quer se alegrar. Ele quer se alegrar com os amigos. Na sociedade, a gente fica, será, que o tempo todo querendo conquistar as coisas para mostrar para os outros, para os amigos, para a família? Ou nós queremos aproveitar o tempo, que é o melhor presente que Deus nos deu, para estar com aqueles que amamos e para tentar fazer a nossa reforma íntima? Como estamos utilizando o tempo? Porque o tempo é o maior presente que o Pai nos dá. E hoje eu vi uma frase num comércio que eu fiquei assim, meio chocada, que agora eu lembrei dela, vendo isso aqui. Estava escrito assim numa parede: que Deus permita que os meus inimigos continuem em pé, para que quando eu vencer, eles me aplaudam. Eu falei, meu Deus, é para isso que a gente quer vencer? Para mostrar para o inimigo? Para o outro? Ou a gente quer vencer porque seremos melhores, seremos instrumentos de Deus, realmente sentiremos o que é uma paz consciencial, uma alegria profunda? Quando a gente está bem, quando a gente faz o bem e estamos perto de pessoas que fazem o mesmo, não fica uma energia gostosa? Quando a gente chega aqui na casa, não é uma alegria? A gente não se sente bem, bem acolhido, vontade de abraçar todo mundo. Agora, vamos ficar do lado de uma pessoa que só reclama. A gente já começa a fazer o Pai Nosso antes, né? E é assim. E aí eu trouxe nesse livro Cartas e Crônicas, no capítulo 7, chama Consciência Espírita. Kardec, ele fala, ele estava escrevendo o livro dos Espíritos e em desdobramento ele é levado por um mentor a um lugar, uma região sombria. E lá muitos espíritos sofrendo, reclamando, pedindo socorro. E aí ele começa a questionar quem são aquelas pessoas. Se eram os imperadores da época, se eram os crucificadores do Cristo. E aí o mentor fala que não é nenhuma dessas pessoas que ele falava. E aí ele diz, daí Kardec ainda meio chateado, né, sem entender, ele fala assim, quem são essas pessoas? E o mentor diz, temos junto de nós o que estavam no mundo permanentemente educados quanto aos seus imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. O irmão mais velho não fazia mal para ninguém, mas ele também não fazia o bem. Ele conhecia as lições do Cristo, mas não fazia o bem. Kardec volta do desdobramento e escreve a questão 642 do Livro dos Espíritos. Basta para agradar a Deus não fazer o mal? Os Espíritos falam não. É necessário que se faça o bem. Então, se nós ainda estamos em cima do muro, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem, já estamos fazendo mal. Olha a nossa responsabilidade das nossas escolhas. E aí, por último, gente, esse pai que chega para o seu filho e fala, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas.
Mas era justo alegarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Se esse filho mais velho realmente amasse seu pai profundamente, ele se alegraria com a alegria daquele pai. Mas ele não amava. Ele estava ali fazendo sua obrigação quanto o filho mais velho. Quando o filho mais novo quis sair, ele, como filho mais velho, deveria primeiramente falar: não, você não vai, respeita o nosso pai não vai aguentar. Mas não, ele permitiu. Será que esse filho mais velho não queria estar no lugar daquele irmão? Só que não teve a coragem de fazer o que aquele filho mais novo fez? E o pai diz que tudo é nosso, o universo é nosso. Deus soprou nas narinas de Adão. A essência do pai está dentro de cada um de nós. Não tem como a gente sentir alguma coisa e pensar que Deus não vai saber, não vai sentir. Deus sabe nossas reais necessidades e intenções. E por isso que Ele nos dá todo dia essa nova oportunidade, quanto encarnados e também quanto desencarnados. Errou, Ele fala: vai lá, filho, faz de novo. Por amor. Porque Ele nos ama demais. E aí eu trouxe 2 exemplos para mostrar para vocês do filho mais velho e do filho mais novo. Maria de Magdala e Paulo. Os dois, perante a sociedade, eram vistos como os filhos pródigos, que tinham vícios, né? Maria de Magdala tinha o vício dos prazeres, da luxúria. Quando ela realmente conheceu o amor do Pai e se voltou ao seu amor, ela se transformou totalmente. Acompanhou Jesus em todo o momento até a sua crucificação, sempre dizendo que ela estava ali, do lado dele. Paulo não conhecia Jesus, seguiu Moisés até o final, mas quando ele conheceu realmente Jesus, que ele viu o amor e entendeu aquele amor na estrada de Damasco, ele também se modificou. Ele trabalhou em prol do Pai. Mas e o filho mais velho? Eu fui além dos fariseus que a gente já sabe. Para mim, eu considero o filho mais velho Judas. Judas estava com Jesus. Judas ouviu Jesus, o discípulo equivocado, mas ele ainda não compreendia o amor de Jesus, não compreendia o amor do Pai. E aí Judas, no livro Estante da Vida, de Chico Xavier, irmão X, Humberto, né? Ele conta que na crucificação, enquanto espíritos angélicos vinham descerem do Calvário, as trevas eram tantas que ninguém podia ver as manifestações sublimes. Jesus estava ali envolto de tantas pessoas com pensamentos tão negativos que até um médium ostensivo não ia conseguir perceber a presença de espíritos angelicais, que vinham ali agradecer ao Mestre o seu trabalho, o seu amor e auxiliá-lo naquele momento. Um anjo aureolado de intraduzível esplendor vem ao encontro do Cristo, beija seus pés respeitoso e enternecido, e procura os olhos de Jesus. E desejando conhecer a vontade do Mestre, aproxima-se e coloca no ouvido os seus lábios e balbucia algo que os outros não escutavam. A gente pensa que a última palavra de Jesus foi: Mestre, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Mas a última palavra do Mestre, de acordo com o irmão X, nesse livro foi que esse espírito fosse atrás de Judas. Socorra Judas. Judas acaba de se suicidar. Judas se suicida porque foi naquele momento, quando ele viu Jesus ali na cruz olhando para ele, ele entendeu que Jesus não ia desistir dele. E o amor dele é tanto que ele não aguenta. O Mestre pede que fosse socorrer Judas que acabasse de dar. Jesus, suspenso na cruz, acompanha a missão em silêncio. Esse era o anjo da caridade. Jesus ficou com Judas por 3 dias, até acalmá-lo e fazê-lo adormecer, porque ele se encontrava enlouquecido. E como se não bastasse, no livro Maria, mãe de Jesus,
A Ivone, ela conta uma história que chama no capítulo Retrato de Mãe. Eu estou contando aqui, gente, resumido por causa do tempo, tá? Mas eu aconselho vocês a lerem, que é maravilhosa a história. Judas, depois do quadro do Calvário, estava solitário, errando solitário, cansado de remorso e sofrimento. Aparece uma mulher dos planos superiores que ele não conseguia divisar e afagava sua cabeça e perguntava com carinho: filho, por que choras? Ele diz: acaso não sabeis? Sois morto e estou vivo. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei fazê-lo rei, mas apenas impus sacrifício, martírio e sangue. Então ele pede que ela se afaste para que ele possa padecer. Olha a consciência pesada. No inferno dele sem fim. Mas a mulher, calma e afagando, diz que a bondade do céu jamais condena. E ela vem como mãe buscar um filho amado, e que ele não está sozinho e nem desprezado. Mas ele ainda se julga um monstro sofredor. E ela diz que mesmo com a recusa dela, ela não se altera e diz ainda: amo-te, filho. Amo-te e quero ver-te de novo. E diz querer ajudá-lo na sua reencarnação, que logo aconteceria. Então Judas, como se olvidasse sua dor gigantesca, pergunta: quem sois? E nesse momento, ele fala: por que me fala assim, sabendo que sou um traidor? Então nesse momento ele consegue olhar para o rosto dessa mulher e ver quem ela é, e ela fala: meu filho, eu sou Maria, mãe de Jesus. Gente, não tem como não se emocionar. Maria, a mãe de Jesus, aquele que até então Judas tinha traído. Olha como a gente tem amparo e amor o tempo todo, e às vezes a gente não percebe. Não importa o que a gente faça nessa vida, o Pai sempre vai vir em nossa direção, porque Ele nos ama. Então, como final, eu deixei essa frase aqui do Livro dos Espíritos: com cada homem pessoalmente Deus se ocupa, não é Ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então que a gente possa hoje sair daqui com essa certeza do quanto nós somos amados, do quanto temos consolo e amparo, e que a gente possa, sem medo, olhar para os céus, para o lado, que Deus está em todo lado, e pedir: Pai, me ajuda nas minhas dificuldades, mas eu quero mudar. E que a gente possa dessa maneira ser um instrumento fiel do amor do nosso Mestre Jesus. Desculpa o tempo, que eu sei que é longo, mas que Jesus nos abençoe.